Yeah. Olá! No episódio do Cena Criativa de hoje, a gente traz uma convidada muito especial, Josiane Geroldi, de Chapecó, uma amiga contadora de história, gestora, produtora maravilhosa que a gente tem a honra de estar recebendo aqui hoje, a alegria de receber essa vida, essa alegria, esse movimento todo. A Jo, ela é uma artista com muita energia e que provoca muitos movimentos por onde passa. A gente convidou ela hoje um pouco para contar um pouco da história dela, da companhia Conta Causas, e também da nossa Maloca City Cultural, um espaço muito querido na mesorregião oeste aqui em Santa Catarina. Bem-vinda, Jo! Olá, Manu! Que prazer e que honra estar aqui no Cena Criativa com vocês. Fico muito feliz pela lembrança do meu trabalho e também desse movimento coletivo que nós estamos fazendo aqui na nossa Maloca. Um prazer, uma alegria. Imagina, a alegria é nossa, seja muito bem-vindo. O papo hoje vai render, hein? Jo, queria que tu começasse um pouquinho apresentando um pouco o teu trabalho, né? A Jo é uma artista que trabalha em cima e atrás do palco, eu costumo dizer, né? Você podia contar um pouquinho do seu trabalho, sua trajetória começou muito envolvida, né, com teatro e música, que abro um parênteses, porque eu também tenho uma trajetória em Chapecó, então o meu início lá com 8, 9 anos era muito próximo dos grupos da Jo. E aí a Jo, além de ter todo esse trabalho com o teatro, com o musicista também, ela se tornou uma referência nacional e internacional na contação de história hoje, e a gente fica muito feliz, e é também uma referência no teatro. Então, você pode contar um pouquinho da Conta Causas, da sua companhia? Então, a Conta Causos nasceu em 2010, quando eu terminei o trabalho de pesquisa em letras. Eu fiz um trabalho de pesquisa na área da antropologia, pesquisando as narrativas orais caboclas aqui na região oeste de Santa Catarina. Eu já contava histórias, mas contava muitas histórias literárias. Também era atriz do grupo de teatro Expressão Universitário, GT, da Chapecó. E a Conta Causas nasceu para dar forma e continuidade a esse trabalho de pesquisa e ao meu desejo de continuar criando espetáculos onde eu pudesse colocar a minha voz narrativa, mas também o meu trabalho de atriz para circular, para rodar, enfim, para continuar, né? Então, desde 2010, nós temos 9 espetáculos em repertório e continuam em repertório, né? São todos, a maioria deles são solos narrativos, alguns em que eu mesma faço a direção, outros espetáculos em que eu convido diretores para fazerem assessoria de cena ou assessoria de dramaturgia. Alguns também têm parceria com músicos que me acompanham na trilha sonora, no espetáculo. E com esses trabalhos eu tenho circulado pelo país, participando de festivais, encontros de contadores de histórias e participando da programação artística de vários centros culturais brasileiros. E a partir do trabalho da Conta Causos, foi nascendo também o desejo de ter um espaço que pudesse ter a sede da companhia, mas também um espaço que pudesse ser um espaço de criação, de experimentação, para outros artistas e para outros produtores culturais aqui na região. Eu sempre estive envolvida em muitos movimentos e os meus amigos todos são artistas, ou são produtores culturais, ou são educadores muito ligados às artes. Então eu via e sentia a necessidade da gente ter um espaço em que toda essa efervescência e esse nosso desejo de criação e de desejo de fruição tivesse espaço. Nós estamos numa região em que os espaços culturais eles são muito limitados às instituições, e a gente ficava muito à mercê do convite dessas instituições para poder apresentar os nossos trabalhos. E assim como ficava também muito na dependência, às vezes, do próprio poder público municipal, de fazer as articulações e de liberar as políticas públicas ou de realizar festivais e realizar eventos, né? Então,
eu percebo que de alguns anos para cá, eu acho que isso há uns, pode falar assim, de uns 5 anos para cá, assim, a gente percebe que na própria região existe um movimento maior, independente, né, desses produtores todos que se levantaram, e isso tem a ver também com a crise política que a gente vive no país, né, Manu? A gente precisou se levantar e dizer o nosso movimento, a nossa arte e o que a gente faz precisa acontecer. Então, esse movimento independente se fortaleceu muito e assim nasceu a nossa Maloca, que é um espaço cultural localizado na área rural de Chapecó e que tem acolhido muitos espetáculos, shows, e tem sido um reduto de resistência, de criação e de fruição artística aqui na região. Jo, antes de entrar um pouquinho na nossa maloca, eu vou te perguntar, então, tu lembra de cabeça todos os títulos de todos os espetáculos que você tem hoje em cartaz? Lembro. Estão todos em repertório, eu continuo apresentando todos, né, porque é isso, as histórias elas se renovam a cada vez que a gente retoma essa imagem, essa narrativa, né, então eu mantenho todos no repertório porque é isso, depende muito para quem eu vou contar, e então eles continuam circulando. Eu iniciei o trabalho como narradora de histórias contando os contos para enganar a morte. Então, o espetáculo Esticando as Canelas é um trabalho que eu devo ter aí mais de 500 apresentações desde 2006. Então, circulei muito pelo país todo aí com esse trabalho. Depois, o Tem Coroa, Mas Não É Rei, que são contos de adivinhação. Depois, A Noiva do Diabo, que é um espetáculo que tem a direção do William, da Trip, Teatro de Animação de Rio do Sul. Depois, Saci? O Visagem, que é um espetáculo que tem direção do Jefferson Bittencourt, da Persona, de Florianópolis. Depois o Foi Coisa de Saci, que é um trabalho que tem de pesquisa, mas que a dramaturgia é minha. E depois do Saci, o Vozes Vivas, que é um trabalho de pesquisa também com as narrativas caboclas aqui da região, sobre as histórias de São João Maria, e é um trabalho que tem direção e dramaturgia do Max Reinert, da TESP, e o Imagina Só, que é um espetáculo em parceria com o violeiro e grande contador de causas, que é também o meu mestre, o Paulo Freire. Então, a gente fez uma costura assim do que era o trabalho dos dois. O Paulo também é um grande pesquisador da cultura popular brasileira, tanto na viola quanto em oralidade. Juntamos as histórias e criamos o Imagina Só. Eu esqueci de um espetáculo que se chama Pura Vida, que são as histórias de mulheres sábias. A Conta Causos, ela surgiu e muito próximo, inclusive, à estrutura da Trip, né? Que começou com o William sozinho e depois foi agregando pessoas. E aí tem o núcleo da companhia e tem pessoas que trabalham em rede, não são da companhia, mas estão sempre juntas, né? A companhia hoje é você e tem mais alguém junto ou as outras pessoas são rede? Como é que você se organiza? Eu acho que são rede, Manu. Eu tenho pessoas muito próximas, né, como o Lois Radavelli, que é um profissional que sem ele aqui na região, né, a gente não consegue fazer muita coisa. Então, o Lois Radavelli é uma pessoa muito próxima da companhia, que trabalha sempre comigo na parte técnica dos espetáculos. O Marcos Batista Chu também, que sempre esteve muito próximo na criação dos adereços de cena, dos cenários, me ajudando a pensar figurinos e a parte estética dos trabalhos também, né, criando uma identidade visual para quase todos os espetáculos, né, criando quase que uma unidade, assim, né, cada um deles é muito, muito diferente um do outro, mas a gente vai tentando construir algo que sempre amarre, né, uma coisa a outra. Então, o Marcos também sempre muito próximo. E eu tenho uma rede forte de amigos e de produtores aqui na região que trabalham junto com a companhia, e que aí é isso, né? Depende muito dos projetos que a gente aprova e tal. Eu atuo e crio os espetáculos da Conta Causos a partir desse movimento que não posso dizer que é solitário, mas que eu acho que ainda
ainda é a minha voz como atriz, puxando, mas contando sempre com o apoio desses profissionais Uhum. todos, né. E uma coisa que eu queria destacar, antes de eu destacar isso da produção, comentar que realmente é muito perceptível esse trabalho do Chu, que você comentou, né, que está lá desde o início. Você pega os espetáculos, você vê um diálogo entre outros espetáculos, você já vê um traço artístico, tanto da Conta Caos, desde o início, né, não é uma coisa só que foi ter lá na frente, desde o início, tanto por todo o teu trabalho de atriz, pelas histórias que tu coleta, né, que vou te pedir para comentar um pouco isso, assim, essa maneira de resgatar as histórias da região, das populações caboclas, indígenas, das mulheres, quanto também por esse trabalho do Chu, que às vezes é, como eu digo, às vezes você não precisa nem dizer que é um espetáculo da Jo e que tem o Chu junto, se você só olha foto e fala, ah, tem o dedo da Jo e tem o dedo do Chu, que é muito legal, né? E o Lois, que ele constrói a iluminação também, né? O Lois. Ele ilumina também. Lois também trabalha com a criação da iluminação, e no Vozes Vivas, que é esse trabalho que a direção é do Mar, o Lois apresenta o trabalho junto comigo com a projeção mapeada, né? Então, é uma figura fundamental e importantíssima também para a Uhum. execução de muitos dos espetáculos que nós temos. E o E essa. Chu Ah, tá, pode falar. sempre trouxe essa mão dele, porque ele também é artista visual, então ele sempre vai construindo os espetáculos, tentando tirar as coisas desse lugar óbvio da função dos objetos, né? Ele vai transformando tudo, criando muita coisa, e é uma figura bem... Outra pessoa muito fundamental no trabalho da Conta Uhum. Causas também. Jo, e uma coisa que tem no seu trabalho, que eu acho que se repete muito no modo de produção aqui em Santa Catarina, né? Que é a gente não é que não tem produtores no estado, mas muitas vezes a gente não tem recursos, né, para pagar essa mão de obra, ou não consegue ter uma coisa contínua. Então acontece muito no estado do ator ter que ser diretor, ter que ser gestor, ter que ser produtor, ter que escrever projeto, tem que tratar recursos, tem que prestar conta. É uma coisa que acontece muito em muitas companhias. E claro, né, tem gente que tem mais esse perfil ou não. Você escreve projetos maravilhosamente bem, acabou de conseguir aí uma lona para contar causos, né? Na companhia tem muito isso, assim, de você ter tocado tocar a produção, organizar. A Jo tem um portfólio muito organizado, que eu acho muito legal. Quando a gente pede para indicação, ela já manda um drive com tudo separadinho, uma de cada peça, as fotos, as técnicas, né? Você tem um material de comunicação que foi uma preocupação sua desde o início da companhia, né? Comunicação super bem organizada também, com parceiros. Então, eu acho que são toques legais para pensar a estrutura, né? De mesmo sendo um grupo que o núcleo duro é você trabalha com pessoas próximas e outros também parceiros em rede, né? E isso já tem quantos anos? Só de contar causos? 12 anos. E de Nossa Maloca? Nossa Maloca, 5. 5. E antes de entrar na Nossa Maloca, eu vou fazer mais uma pergunta, que é, tem um trabalho muito forte que é desenvolvido aí na cidade, através da universidade, né, da UNO Chapecó, tem um trabalho muito forte no curso de letras, né? Chapecó é uma cidade no oeste de Santa Catarina, né, na ponta, numa pontinha do mapa, fica longe de muitos outros lugares, né? Então, acho que a Jo é uma dessas pessoas que foi buscar formação acadêmica, mas que se formou como artista antes disso, se formou muito na lida. A gente já viu isso na fala do William, né? O papel de escolas livres. Aí em Chapecó a gente tem uma iniciativa incrível que é a Escola de Artes, né? Que eu sei que você fez, acho que flauta doce lá, né? Transversa. E o próprio GTEU, que é um grupo de extensão, né? De teatro universitário e não no Chapecó, que acabou ainda existe e formou muitas pessoas assim que estão na cidade e estão fora trabalhando. E na literatura, ali na letras, eu sei que é um lugar que tem muitos artistas, muitos que às vezes talvez tivessem a oportunidade fariam música, fariam cinema, fariam teatro, né? Acho que Chapecó tem muito isso, tem muita gente que vai fazer publicidade, jornalismo ou letras, às vezes outros cursos também, mas esses três principais, e são pessoas que se tivesse essa possibilidade, né,
de ter outro curso aí na região, seja de teatro, de cinema, de música, ou outros fariam. E tem também o curso de artes visuais aí, que é forte também, né? E tem uma característica muito forte nas tuas pesquisas da Conta Causa, e que eu acho que isso se espalha na forma como você pensa e gesta a nossa maloca, que é essa relação com as culturas populares, com as culturas da região, os respeitos e os resgates de memórias, né? Seja caboclos, seja pessoas indígenas, mulheres, e eu não sei quando isso necessariamente começa, mas eu sei que durante teu processo de graduação, na universidade, teve um projeto muito importante que é o Literatório, que existe até hoje, né? Que eu acho que é um espaço em que a gente pode conhecer, contar histórias, a gente pode ouvir histórias, os alunos podem contar, é um espaço que contrata, inclusive, grupos, né? A gente se formou muito sendo contratado pela universidade para fazer atividades quando a gente não tinha nenhum outro tipo de fomento, eu lembro disso. E você vem dessa leva também? Então, primeiro, Manu, dizer assim que eu sou fruto dos centros de cultura popular, né, no tempo ainda nos anos 2000, quando Chapecó começou a desenvolver as oficinas de experimentação artística nos bairros. Então, quando isso se descentralizou e começou a acontecer para todo mundo, e não só na escola de artes, é que eu, morando no bairro, soube que era possível fazer oficina de teatro e fui fazer teatro com 10 anos de idade. Então, a partir disso, hoje o projeto se chama Arte Cidadã, aqui na cidade, ele continua acontecendo e atende muitas crianças em várias linguagens artísticas. E depois fui para o GT, o grupo universitário, que infelizmente com a pandemia ele foi suspenso, né? Esse projeto de extensão fundamental para o desenvolvimento das artes cênicas aqui na cidade. Também era um projeto com mais de 20 anos, que formou muitos atores na cidade. Ele está suspenso agora. E no GT eu fiquei 9 anos trabalhando como atriz. Depois no Literatório, que foi quando eu fui fazer letras e me aproximei então da linguagem da narração de histórias e me experimentei como narradora, trabalhando no laboratório durante um ano inteiro. O trabalho com as culturas populares, eu percebo que ele vem dessa trajetória toda, né? Mas ele teve um despertar no curso de letras, na disciplina de antropologia, porque eu me percebi uma artista que contava histórias, mas que não conhecia as manifestações populares do meu lugar, né? Então, falar sobre a cultura cabocla ou escutar as histórias que eram contadas aqui era uma coisa que ainda não tinha feito muito sentido para mim. Quando pensava em contar histórias, eu ia o tempo todo buscar numa literatura ou nas histórias que já haviam sido registradas em livros e que eram histórias de outros lugares. E a antropologia fez essa virada de chave, né? Vamos entender o mito, vamos entender a oralidade e as expressões imateriais desse lugar. E, claro, eu já contava histórias, já era atriz e tudo isso deu o laço, né? Foi como se tivesse amarrado tudo. Eu falei, caramba, eu preciso falar sobre esse lugar onde eu estou. O que é que eu vejo aqui bem perto, embaixo do meu nariz, que pode fazer muito mais sentido para mim como artista e como potência também de percepção. Então, eu comecei o trabalho de conclusão de curso em letras, teve orientação da professora Adiris Savoldi, que é da antropologia, e a professora Adiris me levou até a casa das pessoas. Ela disse, então vai lá ver como é a performance desses narradores tradicionais, como é que essas pessoas contam histórias, como é a experiência da narração, né? E o que é que move essas experiências, como é o ambiente onde essa pessoa mora que faz com que essas histórias surjam, elas, né, da onde vem a experiência. Então,
é uma jornada, né, que eu fui fazendo, assim, tentando exercitar essa escuta ativa, percebendo as pessoas, recolhendo as histórias e com muito cuidado, de tempo em tempo, organizando essa pesquisa dentro de espetáculos. Então, o primeiro espetáculo foi o Visagem. Eu já tinha passado uns 5 anos que eu tinha feito a pesquisa, eu tinha todo esse material guardado. A única certeza que eu tinha era: eu não posso contar essas histórias do mesmo modo como eu conto as histórias, que eu li nos livros, porque eu estou trabalhando com a memória da nossa gente, né, e que cuidado eu tenho que ter para transformar isso. Então, convidar pessoas para ajudar a pensar essa pesquisa e também foi bem importante, né. Essa aproximação com as culturas populares se deu também cada vez mais, não só pela minha busca pelas culturas populares regionais, mas também pelo meu movimento de encontrar pelo Brasil muitos mestres e muitos artistas pesquisadores das culturas populares, nos festivais onde eu circulei, nos encontros de contadores onde eu me apresentei, e eu fui conhecendo tanta gente tão sangue no olho, assim, fazendo tanta coisa tão bonita, criando espaços culturais em ponto de ônibus, com banco, com cadeira doada do bar da comunidade, que eu falei assim: "Cara, a gente não tem que ficar reclamando de mais nada, a gente tem que não, a gente pode reclamar sim, mas a gente tem que levantar e tem que fazer também, né, porque isso é movimento gera movimento, né, então, eh, fui garrando amor, muito por todo esse movimento das culturas populares e fui tentando criar aqui na Maloca um espaço também que pudesse acolher essas manifestações. E artistas do Brasil que são pesquisadores também, que vêm para cá para apresentar, né. A gente recebeu a Tita aqui do Brincante, eh, e o próprio Paulo Freire, que é um grande pesquisador, e outros contadores de história que quando estão passando aqui pelo sul avisam: "Ó, estamos chegando, vamos aí para Maloca", né, eu digo: "Vamos". Então é isso, que seja, né, um lugar possível para essas manifestações todas. E você teve também recentemente o trabalho o Vozes Vivas, né, que são com as histórias das, culturas indígenas aí da região. O Vozes Vivas são as histórias sobre o monge São João Maria. Nos territórios indígenas aqui, também se contam muitas histórias sobre o monge. Então a gente entrevistou tanto pessoas na cidade, como nas margens do rio Uruguai, né, nas comunidades que têm mais, pessoas identificadas com a cultura cabocla, mas também no território do Todo Ximbangue, onde se contam muitas histórias sobre o monge São João Maria. Inclusive lá no Toldo, dentro da capela, que tem uma capela da Igreja Católica lá, eles têm a imagem de São João Maria no lugar de Jesus Cristo. Isso é muito interessante de Que pensar, né, legal. como que São João Maria não é um santo, ele não é reconhecido pela Igreja Católica, nada, mas ele é a representação de fé também das comunidades indígenas. Então, nós fizemos algumas visitas de campo, e a gente não entra muito na questão da Guerra do Contestado, embora seja impossível fazer um trabalho sobre São João Maria sem entrar, né, nessa questão, mas a gente tem um recorte no espetáculo sobre as narrativas que são contadas e que são narrativas que a gente já, eu acho, pode considerar como narrativas tradicionais. Eu escutei muitas vezes a mesma história sendo contada no Toldo Ximbangue, na beira do Uruguai, em Capinzal, em Caçador, a mesma estrutura narrativa, né. Então isso é muito interessante perceber, porque isso é o que constitui esse imaginário regional também, né. Então o Vozes Vivas é uma maneira de reunir essas narrativas que são tradicionais dentro desse trabalho, e é um espetáculo que mistura muito,
o que é ficção, o que são as memórias das pessoas e também o que é a minha experiência pessoal como artista buscadora dessas narrativas, né? E o que acontece com um artista que tira o sapato e vai andar no mundo, descascar a sola da bota na estrada, né? E tudo que acontece. Para quem não te conhece, eu fico me perguntando aqui como é que é esse relógio, né? Como é que é essa agenda da Jo? Porque você tem uma produção muito intensa na Maloca, uma produção muito intensa na Cia Conta Causos, né? Você participa de muitos festivais, muitos circuitos, já ganhou vários prêmios, reconhecimentos, né? Visagem que foi indicada ao palco giratório, já ganhou o prêmio da Funarte, finalista em prêmio de economia criativa, circulou nos principais festivais de teatro, de contação de história, enfim, de cultura popular. Durante as suas viagens, você vai recolhendo essas histórias ao mesmo tempo, assim? Acontece muito, assim, de estar apresentando, apresentar um trabalho e às vezes o próprio produtor diz assim, nossa, você tem que ir ali, ó, na casa do fulano de tal, porque ele é um baita contador de causa. Eu digo, você me leva lá? E às vezes é 1 hora do tempo que você tira para ir lá sentar com aquela pessoa, escutar o que ela tem para dizer, e que você ganha um presentão que você bota no embornal, e esse embornal dá coragem, né? Você vai se alimentando. Então, no caminho, eu escutei muita gente, muita, 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 muita gente. Assim. Tenho histórias muito inusitadas, assim, de entrar no táxi, conversar com o taxista, né? Uma vez em Caçador, Capinzal, desculpa, o taxista, eu falei São João Maria para ele, ele falou, nossa, mas a minha mãe conta muita história de São João Maria. Eu falei, é mesmo, não sei o quê, tal. Aí ele me deixou, eu ia fazer um trabalho. No final, chamei o táxi de novo, era a mesma pessoa. Aí eu entrei no táxi, ele falou assim, moça, olha que coincidência, eu vim te pegar de novo. Escuta, você quer ir lá conversar com a minha mãe? O taxista me levou para escutar a mãe dele, uma senhora de mais de 90 anos que contava as histórias ainda do período da guerra do contestado. Acho que isso me mantém viva, né? Esse movimento todo me mantém acordada mas eu não dou conta, Manu, eu não dou, né? Tem muita coisa que a gente olha e diz assim, opa, vamos deixar aí. Tem uma coisa muito legal que eu ouço te falar há um tempo já, que é isso de escutadora de histórias, né? Você muda do contadora para o narradora de histórias, e há muito tempo você vem se colocando nesse lugar que você falou agora, de estou no lugar do fazer e do ouvir para onde eu tenho que ir, né? E isso já tem um bom tempo que você está lidando por aí, né? Me lembrou também de um episódio que, quando você teve, né, passou por uma situação grave de acidente de trânsito, de você estar no hospital parada, né, com a coluna imóvel e ouvindo a história da colega que estava, da senhora que estava, né? É fundamental que a gente exercite esse lugar da escuta, né? Porque a performance do narrador tradicional, dessa pessoa que conta causa, que conta de memória, que conta de experiência, que conta da própria vida, ela nos dá tanta imagem, tanta potência de gesto, de expressão, de linguagem, de poética, que a gente seria muito bobo se a gente não se colocasse nesse lugar de escuta e do que tem para aprender. É uma escola, para mim é uma escola. Tentar com as pessoas na casa delas e escutar elas contarem de memória é uma escola de criação de imagem. E como me coloquei como narradora de histórias e achei nesse lugar da narração o meu lugar de fala artística, eu entendi que eu precisava aprender a criar imagens como aquelas pessoas faziam criar imagem em mim. Eu aprendi a enxergar as histórias escutando essas pessoas, percebendo como era o ritmo que elas usavam, como elas descreviam as imagens com gestos de uma maneira muito simples, mas muito objetiva, muito. Então, é uma escola. A gente vai aprender muito nos livros e vai aprender, né? Manuel de Barros diz isso, né? Aprendia muito com os livros, mas aprendia melhor no ver, no sentir e no cheirar, né? Então, me coloquei muito nesse lugar, disponível para a escuta.
essa experiência no hospital foi, inclusive, é a dramaturgia do Vozes Vivas, porque a Dona Maria, que contava as histórias no hospital, ela passou uma noite inteira contando as histórias de São João Maria. Eu saí do hospital, eu falei assim, cara, se eu não montar esse espetáculo agora... E aí o Max que teve a sacada, assim, eu contando para ele do acidente, falei, cara, nossa, aconteceu isso, 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 mas daí, olha só, fui para o hospital, e lá no hospital tinha uma senhora que contava história, e nananana, e ele me olhou e falou assim, pronto, a gente tem a dramaturgia. Quem conta a história é essa mulher. E, ao mesmo tempo, eu me tornei devota de São João Maria também, né? Eu falei assim, nossa, se eu tiver que representar a minha fé na vida a partir de alguma imagem, vai ser um personagem de resistência e que represente a fé dessas comunidades, né? E ele não é um santo, né? Ele é um contador de histórias que andou por aí ensinando muita coisa para tanta gente. Então eu falei assim, olha, sou devota de São João Maria hoje. Aqui na Maloca a Maravilhoso. gente tem a gruta do São João Maria, tem a imagem dele. Quando as crianças vêm aqui, eu sempre conto as histórias também, né? Esse ritmo, esse astral, esse pensamento que você passa como artista na Conta Causos, a gente sente quando a gente está assistindo o espetáculo com você, participando dos espetáculos com você, e a gente sente também quando entra na Maloca. Não só porque tem a gruta do São João Maria lá na cachoeira, porque tem o teatro Chica Pelega, né? Chica Pelega é uma lutadora importante do contestado, ou porque tem o Brincante, primeiro circo rural, né, de Santa Catarina, mas é muito legal ver como o teu pensamento artístico se traduziu na maneira como você organiza a maloca, como você toca, gesta a maloca e cria esse espaço, assim. Eu queria que tu contasse um pouco de quais espaços que tem na maloca, para quem não conhece, e como que a maloca se organiza, começou e como que ela se organiza hoje. Primeiro, nesse movimento todo de ir até a casa das pessoas, na área rural, e escutar as histórias, eu comecei a nutrir um desejo bem grande de morar perto do mato também. A minha família toda é família de... Todo mundo é agricultor, mora no interior. Eu tive uma infância sempre no mato, brincando, no meio né, tomando banho de rio, e enfiada em valeta cheia de barro. E a minha vida foi muito sempre isso, né? Então, somado então esse desejo de estar próxima da natureza, com esse desejo de ter um espaço de criação que possibilitasse uma liberdade maior de criação e de fruição do que a gente gostaria de criar, eu me mudei para a área rural e construí a minha casa aqui, na linha Tafona, que fica uns 15 minutos do centro da cidade de Chapecó. E os 5 primeiros anos eu morei aqui, comecei a estruturar o lugar, primeiro para que eu pudesse criar, ensaiar e ter, né? E conforme os amigos foram chegando para esse lugar também, a gente começou uma reforma juntos, que foi a primeira estrutura que nós erguemos e reformamos, que era um galpão que tinha aqui no espaço, que a gente usava para guardar ferramenta, que é o Teatro Rural Chica Pelega. Então, fizemos essa reforma na raça, junto com os amigos, ajudando. Então, o Teatro Rural Chica Pelega é um espaço bem pequeno, mas que aconteceu muita coisa ali já. Hoje abriga a biblioteca também, que é uma biblioteca que se tornou uma biblioteca comunitária. Eu peguei todos os livros que eu tinha em casa, estavam aqui dentro da minha casa, e falei assim, tá, vou botar na roda e vamos ver o que acontece, né? Vamos liberar para as crianças da comunidade, avisamos as crianças da escola rural aqui e tal. E aí foi muito incrível que quando eu falei que a biblioteca estava aberta e que a gente tinha o desejo de fazer uma biblioteca comunitária, a gente recebeu muitos livros, muita doação de muitos livros, de muita gente que disse assim, bah, que legal, ó. Então tem o Teatro Rural, a nossa biblioteca fica ali também, e temos uma área aqui, Manu, que é muito especial também, que é o Bosque Manuel de Barros, que é um bosque de guamirins.
que são árvores nativas aqui da região, e são árvores que os caboclos faziam os facões na Guerra do Contestado, porque é uma árvore muito dura. Então, é um presente para nós também ter esse espaço, né? Então, que tem um palco, nesse palco acontecem shows, apresentações de contação de histórias. Na beira do rio, nós temos uma área para uma roda de histórias também, que a gente chama de roda de caos, que ali a gente faz fogueira, as pessoas sentam todas em roda. Agora nós temos o Circo Brincante, que é essa grande conquista, que é uma conquista do Estado. Eu penso que sim, né? Porque é um edital de fomento às artes populares do Estado, através do edital Elizabeth Anderle, fomentou a estruturação dessa lona de circo que vai ficar fixa aqui na Maloca, fomentou também a ocupação dessa lona por grupos catarinenses que desenvolvem a pesquisa nas artes circenses durante todo o ano de 2022. E a gente tinha também o Piscine. Inclusive, esse ano vai rolar um clube de cinema na Maloca também, que foi um projeto contemplado pelo Prêmio Catarinense de Cinema. Uma piscina de concreto, daquelas muito antigas, tem quase 240 metros quadrados. Assim, eu acho que essa chácara devia ser um clube, alguma coisa. E a gente fez o Piscine, então, com a projeção no fundo da piscina, e as pessoas sentavam, ela é uma piscina em declive, né? As pessoas sentavam ali. E funcionou também como caixa cênica invertida, a gente apresentava o espetáculo dentro do buraco, o público sentava ao redor, durou muito, foi muito legal. Agora a gente fechou o buraco, porque a gente também tem planos aqui de fazer um outro espaço coberto e tal, mas a ideia do cinema na Maloca continua, né? É uma área de 5.000 metros quadrados e os 5.000 metros quadrados têm possibilidade de palco e de apresentação artística. A gente planta a nossa comida também, né? Essa é uma das vantagens também. A gente tem uma horta, né? Uma horta e cultivamos aí algumas coisas, alguns alimentos que a gente consome. Então, é isso. Plantando, criando jardim, criando belezas bem pertinho da natureza também. Aos poucos você foi se organizando e hoje tem, como é que é juridicamente? A Maloca tem uma ONG, um instituto? Hoje nós estamos organizados numa associação, que é o Instituto Cultural Nossa Maloca, e essa associação estão 20 fundadores, que são artistas, produtores, educadores e pessoas que têm ajudado a pensar e para fazer as coisas aqui a gente precisa de muita gente, porque o espaço é muito grande. Se a gente se juntasse e pudesse fazer o projeto que a gente gostaria de frequentar, né? Ou não vou usar a palavra rolê, mas porque não é um rolê, né? Porque a gente está criando aqui espaços de experiência artística. Então, eu acho que juntamos a energia dessas pessoas todas que tinham vontade de fazer, que tinham vontade de experimentar, que tinham vontade de, nossa, quero fazer uma performance de poesia do Manuel de Barros dentro do rio. É possível, né? O Vertigem já fez. Então é isso, sabe? Juntamos essas energias, todas essas vontades e principalmente pessoas dispostas. E aí, claro que para poder fazer a gestão disso e para que as pessoas que são profissionais da área, né? Porque nós somos todos trabalhadores da cultura, para que isso fosse possível, fosse viável, a gente tem trabalhado com políticas públicas para que essas estruturas possam ser levantadas também. Não as estruturas físicas, né? Mas as estruturas de Fomento, programação, né? Exatamente. Mas também tem um movimento independente também de muita coisa que acontece e que a gente conta sempre com a consciência das pessoas que participam da programação. E a gente tem um modelo de acesso à programação que geralmente se dá através do Pague Quanto Puder.
porque aí a gente entende que a gente está equilibrando a conta, né? Uma das ações que vocês começaram aí é o Serão na Roça, né? Que reúne não só teatro, não só narração de histórias, mas reúne várias coisas, né? Música, cinema, tudo que a galera foi agregando, né? Quando vocês começaram esse movimento. O Serão nasceu de uma roda de histórias, assim. Eu falei assim, vamos começar a programação, vamos tentar ver como é trazer as pessoas para cá. No finalzinho de 2018, aconteceu o primeiro Serão. Eu falei assim, vamos fazer uma coisa suave, assim, vamos ver como que acontece. E a gente, no primeiro, já tinha 100 e tantas pessoas, umas 130 pessoas. E falei, caramba, é muita gente, né? E aí o primeiro era só não, né? Mas era narração de histórias, a gente fez uma mesa compartilhada de café, chá, bolo, ok. Aí no próximo serão, alguém falou assim, já que vai ter contação de história, que tal se nós botássemos uma intervenção de poesia? Falei, vamos! No próximo já tinha contação de histórias, poesia, show, e assim, eu acho que a gente pode dizer que o serão é um movimento mesmo, porque os próprios artistas foram chegando e trazendo os seus trabalhos, e aí a gente foi trabalhando para ir viabilizando isso financeiramente, assim. Então vai ter tantas apresentações, como é que a gente viabiliza isso para que as pessoas que estão se apresentando recebam por isso, né? Ou através de editais, de projetos, ou através da caixa de contribuição. Trabalhamos também com venda de ingressos, quando a situação é acordada. Vocês foram testando programações e, de certa maneira, não sei se esse teste um dia para, né? Porque o público são sempre, ainda mais que teve pandemia aí no meio, né? Mas entender também esse espaço de estar num espaço rural, no interior, né? Trazer a comunidade do interior, trazer a comunidade de fora, rola muito sistema de carona para não entupir de carro, né? Por exemplo, aí acho que tem todos os cuidados que vocês têm pensado, a sinalização, porque é interior mesmo, para chegar e sair de madrugada, né? De noite, chegar porque é o dia inteiro e entra na madrugada, né? E pensar esse sistema que a gente foi isso tudo para dizer para quem está nos acompanhando que não é uma coisa que nasceu já da estrutura que está hoje, né? Teve muito evento que teve que ser cancelado porque choveu, até ter esse circo, até, né, ter vários espaços. Tem muito perrengue, né? O espaço é muito grande, é uma área toda aberta, é na área rural. Tem esse posicionamento que você falou lá atrás, né? De não ficar sentado esperando e olhar para o teu local e o que tu pode transformar na tua aldeia, né? No teu local, o que tu pode fazer aí, né? E essa questão dos apoios públicos, nem sempre, e sabendo da realidade das políticas públicas em Santa Catarina e também municipais aí, muito dificilmente vai pagar exatamente quanto mereceria, né? A gente sabe que são as faixas de prêmios que a gente tem para esses tipos de editais são muito baixas, então não necessariamente a pessoa está recebendo um valor de acordo com o piso da área, ela está recebendo uma contribuição, mas que nem sempre a Maloca foi assim, pelo contrário, eu acho que você foi conseguindo trazer não só agentes culturais, produtores, professores, professoras, professores, artistas, mas também diferentes pessoas das comunidades, seja da comunidade aí próxima ou em volta, gestores, para te ajudar a tocar o projeto da Maloca, porque ele vai sendo construído, não é uma coisa custa tanto a priori, né? Não é um sistema de evento que já tem uma consolidação, para ela já foi se consolidando ao tempo, mas ela ainda tem muito chão, né? E aí eu acho bom a gente fazer esse pontuado, porque muitas das pessoas que podem estar nos assistindo, produtores, artistas, até gestores, para pensar como eles podem também. Eu lembro de um desafio que eu até estava lembrando agora, né? O pessoal do Ribeirão que está aqui na equipe acompanhando a gente, eles tocam lá o coletivo Lanterna Mágica, que era só para ser um cineclube, de repente já virou, cada vez é um evento multicultural, assim, é quase um festival. E às vezes a gente fica, gente, a gente não está dando conta, é muita coisa. E eu lembro de você passar por isso também, porque ao mesmo tempo isso tem a ver com aderência para a cidade, né? E aí você foi construindo essa rede, não só na parceria e na amizade, mas assim, antes ainda de virar Instituto Nossa Maloca,
tá, quem que tá comigo? Quem que quer tá aqui comigo? Quem que então vamos pegar junto, vamos fazer. Então teve duas frentes, não só buscar recursos, seja no Pague Enquanto Puder, ou seja em fomento público ou privado, né? Eu sei que você faz um esquema de escolas e aí te visitar, né? Contar a história tanto escola da região quanto outras, mas também criar uma rede de estrutura para conseguir segurar esse espaço, né? A gente não tem uma gestão engessada, assim, de como a coisa acontece, porque para cada... Claro, os projetos eles são estruturados e a gente tem uma demanda de produção e de execução e a gente tem um caminho para seguir, assim, mas o espaço é aberto para quem faz parte desse coletivo também, de proposição e de reorganização, e a gente está o tempo todo mudando e experimentando. Eu acho também que o fato de ser na área rural, de ser num sítio, de ser num espaço muito grande, de serem muitas pessoas, também nos pede essa revisão constante de como fazer. Tem uma outra iniciativa aqui no estado, que é o Sarau do Cirquinho do Revirado, lá em Criciúma, né, no sul do estado, Sim. que eles também têm uma estrutura parecida, que ele é os fundos da casa deles, que eles começaram a transformar num espaço cultural, né? E lá é uma das únicas coisas que tem na cidade, únicas. Então, literalmente a cidade inteira vai. E eles abrem, inclusive, a porta do quarto deles. Assim, todo mundo entra em tudo. E eu vejo, quando eu vejo as pessoas chegando na maloca, ou no sarau do cirquinho, as pessoas sempre ficam, num primeiro momento, perdidas, porque elas entendem logo no início, ou elas tomam um choque que elas estão livres ali. E que a liberdade implica também ela cuidar daquele espaço, né? Se ela vê um lixo no chão, não tem que esperar a Jo passar para. Não é um sistema de evento que eu vou esperar alguém passar para limpar. Ou eu vou ter uma. Vou lá, vou pagar por uma cerveja. Não, eu vou levar minha comida, vou levar minha bebida, posso comprar eventualmente de alguma coisa que esteja por lá, mas gesto esse lugar junto, né? E eu acho que essa liberdade, esse formato outro de gestão já faz a pessoa, quando já entra na maloca, ela já quebra, assim, já tipo, sério mesmo que eu tô aqui? É assim, eu posso estar aqui com a minha família, com os meus filhos, eu posso acompanhar o dia inteiro a programação e ter esse outro lugar. E assim, é rural, mas é 15 minutos do centro, né? É super Sim. bem localizado também, né? E você também tem parcerias com, eu não sei como tá agora, até por conta da pandemia, mas eu lembro que você tinha parcerias com pessoas da comunidade aí local, né? O vizinho tinha algum queijo para vender, alguma coisa trazia no sarão também, né? Os últimos eventos, tem programação cultural na Maloca, o pessoal do quiosque Pachamama, que é a família do Álvaro e da Genesi, do assentamento Dom José Gomes, eles trazem a feira do MST para cá. Então, tem os Que produtos da massa. agricultura familiar sendo vendidos aqui também. E a gente tem pensado muito nessa ideia de romper com o pensamento da comunidade de serviço e de criar coletivamente um pensamento de participação, né? Porque é isso, nós não estamos para servir, nós estamos para fazer juntos. Nesse final de semana, a gente iniciou às 2 horas da tarde, nós abrimos o portão às 2 horas da tarde e nós finalizamos tudo às 2 da manhã. Nossa. E às 2 da manhã, a gente ainda tinha uma roda de samba que se formou durante o processo. Todo mundo entra, é o nosso ambiente íntimo, a nossa casa também fica aberta, as pessoas passeiam dentro da casa, usam o nosso banheiro. É um lugar muito aberto e seguro para todo mundo, né? Então, acho que a gente confia muito em todo mundo que vem para cá. Então, se estabelece um pacto coletivo de vai dar certo. Uhum. E aí, para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho de como você sente a importância, né, ou quanto essas leis chegaram ou não, essas leis estaduais e municipais e algumas federais também, o quanto esses programas, essas políticas de fomento contribuíram para aí. Eu sei que você teve também fomento privado, né? Eu sei que o Itaú Cultural tem aquele projeto incrível de mandar livros, que eu sei que já mandaram para vocês alguns aí para Maloca, né? Mas eu queria que tu faça um pouco dessas públicas, o quanto elas contribuíram aí para vocês na Maloca.
primeiro projeto que nos deu, assim, uma estrutura para a gente começar a abrir a Maloca ao público foi o edital das linguagens aqui do município, que eram para iniciar a programação, assim, que eram para visitação de escolas e uma edição do Serão na Roça. E a partir desse recurso disponível, a gente conseguiu pensar assim, nossa, então a gente consegue pagar os prestadores de serviço e consegue começar a trazer as escolas para cá para conhecerem o espaço. Então, os recursos públicos dos editais de fomento, eles são fundamentais para que a gente consiga estruturar e começar e desenvolver e fazer e tudo, né? A gente, eu acho que isso, a palavra pacto também é importante aqui, né? Porque nós somos prestadores de serviço comunitários, né? O artista, o produtor cultural, ele precisa de recurso para desenvolver e para fazer com que os produtos culturais cheguem até as pessoas também. E que coloquem, que se estruturem espaços e que se criem novos produtos culturais, né? Isso é direito de quem trabalha e é direito de quem precisa acessar, né? Isso é direito cultural. Então, as comunidades, os lugares e toda a população tem direito a isso, né? Então, para a Maloca foi fundamental, né? Nós acessamos também o inciso, agora eu não lembro se é o 1, acho que é o 1, que era o dos espaços culturais, da Aldir Blanc, para que a gente pudesse também, durante o período, imagina, né, segurar a onda desse período todo que a gente ficou sem poder realizar nada, e eu também como artista sem circular, né, foi fundamental para que a gente pudesse parar e sobreviver durante esse período, mas também ter a partir desse subsídio condições de pensar o futuro também. Opa, como é que a gente vai se organizar daqui para frente? A gente tem tentado construir muito esse pensamento com o público que frequenta a Maloca também, que é o edital de fomento à cultura, ele é para pagar o trabalhador da cultura, é para pagar o produtor, é para pagar o técnico, paga o prestador de serviço, mas ele é também uma maneira de acesso e de direito da comunidade de acesso à cultura também. A gente, no estado, tem muitas iniciativas interessantes. Estou falando de uma maneira geral, né? Não só do estado ou dos municípios, claro que tem lugares que não tem nenhuma ainda, ou que tem está parada, mas a gente tem ideias interessantes em termos de políticas públicas no estado, e que infelizmente elas estão muito abaixo do piso, não corrigidas com as inflações, né? E que isso provoca desafios, né? Acaba precarizando um pouco o setor. Mas ainda assim esse recurso, como você falou, né? Você não teria condições de ter uma pessoa para dirigir de outra localidade se não fosse esse recurso, né? Então, é realmente muito importante. E aí eu queria chamar a atenção para o edital de linguagens da Chapecó, que é um edital que fomenta, né, através de prêmios, ele dá... Por que eu estou falando tanto tipo de editais para quem está nos acompanhando? Porque a maneira, né, que é o tema dos nossos episódios, a maneira de se organizar do setor cultural, das organizações culturais, ela é diferente de um sistema empresarial capitalista. Ela pode dialogar e ela necessariamente dialoga, mas ele é diferente. E a gente se organiza muito por projetos, né? Que por enquanto, tem sido um dos melhores, não é o único, mas é um dos melhores sistemas para a gente conseguir chegar mais próximo do que a gente faz, né? Que ainda acho que não é o ideal, porque a gente sabe que tem muita gente que ainda não acessa, mas dessas políticas públicas interessantes que foram feitas aí na região oeste é o edital das linguagens, que foi criado em 2013, né? De 2013 até 2020 ele teve todos os anos, depois não teve mais, só 2016 que ele não teve, mas de 13 a 2020 ele teve. E a gente que acompanha a trajetória de Chapecó, que passou de ser uma cidade que era esquecida, nunca ia recurso para lá, né? Tanto está, quer dizer, nunca não, mas pouco.
quando passa a ter a estrutura do edital de linguagem, junto com uma boa estrutura de festival de teatro, de festival de dança, de festival de música, um pouco menor, mas também muito importante, né? Os encontros de corais, a escola de artes, a gente viu um boom da produção cultural da cidade. E um boom que influenciou não só Chapecó e região, mas estadual e nacionalmente, né? Quando a gente chega, a gente tem importantes, seja Itaú Cultural, seja SESC, seja SENAC, seja, enfim, outras instituições que fazem circular novos produtos, muitas vezes elas ficam sem novas, nem gosto de usar a palavra produto que eu usei aqui, mas sem novos trabalhos, novas experiências, né? E esses editais são, muitas vezes, a única coisa que a gente tem que consegue nos apoiar para produzir novos trabalhos, criar novos trabalhos, né? E quando o Chapecó passa a ter o edital de linguagens que nunca teve, que foi entre 2013 e 2020, a gente viu um boom na cidade, né? Ao todo, hoje, foram investidos R$ 2.476.000. Começou com 106 mil aplicado e a última edição era 602 mil. Para vocês terem ideia, em Itajaí, que é um dos polos mais fortes culturalmente, que tem um sistema de financiamento de cultura, tanto privado quanto público, um pouco mais estável e mais contínuo na história, só o Festival de Itajaí desse ano, 2022, custou 700 mil. Chapecó, para um edital, que é todas as áreas, tem 602, né? É pouco, mas já ajuda muito, né? Se a gente vai olhar para os valores, se a gente fosse comparar isso aos valores do Prêmio Elizabeth Anderle ou do Prêmio Catarinense de Cinema, a gente teria umas análises interessantes também para fazer. Mesmo sendo um recurso enxuto, a gente viu o quanto isso deu possibilidade dos produtores aí ampliarem a sua produção, não só gerarem novos trabalhos e muitos empregos, porque a cultura ela emprega não só no nosso setor, como no transporte, na hospedagem, na alimentação, no gráfico, na comunicação, em várias áreas, né? Nos impostos também, mas como deu uma estrutura, né? E aí, na pandemia, que realmente parou geral, os editais da Aldir Blanc ajudaram muito, né? Aqui, quando eu fiz parte de algumas seleções, né, das equipes de curadoria, seja em municípios ou seja no estado, aqui em Santa Catarina, a gente viu muita gente que nunca tinha acessado o edital, e a maioria delas, não porque não precisasse, mas porque não sabia, não tinha condições, não entendia muito a questão da prestação de contas, que é um papo que a gente teve ótimo na entrevista com a Heloíse, que eu convido quem está assistindo a ouvir. E a Aldir, ela tinha essa parte de comprovação dos gastos, porque a gente quer sim comprovar, a gente sabe que é dinheiro público, tem que cuidar, mas a parte podia ser por relatório, facilitava. Então, muita gente acessou. E eu acho que agora a Aldir, ela nos deixa, ela ainda existe, tem que continuar existindo, mas essa primeira e segunda edição já nos deixa um legado para perceber que a gente é muito mais do que pensava ainda, né? E ainda assim tem muita gente que não acessa. Então, fazer essa ponte para mostrar um pouco o quanto, por mais que você esteja fazendo, vocês, né, tu e tua equipe e toda o coletivo aí, estejam fazendo diversos desafios para conseguir manter esses espaços, essa rede, não só com recursos humanos públicos e financeiros, desculpa, recursos humanos privados, né, de pessoas mesmos, ou também recursos financeiros privados, mas também o quanto essa base pública é a nossa única estrutura ainda para conseguir dar uma pequena levantada, né? A gente sabe que só o fato de tu conseguir ter conseguido uma lona agora já vai dar um boom na maloca, né? Queria te agradecer por ter trazido tanta coisa interessante para a gente pensar, que convido quem não conhece ainda a Maloca, que faça seu deslocamento para o oeste do estado, essa cidade maravilhosa, e te agradecer por ter compartilhado aqui com a gente tanto material e por ser essa guerreira inspiradora da gente aqui, nossa Chica Pelega Ostina. Obrigada, Manu. É isso. Sigam lá nas redes sociais, então, no Instagram, @nossamaloca, para acompanhar a programação do espaço e conhecer também esse movimento, né, desses artistas, desse coletivo. A Conta Causos também no Instagram, @contacausos. No site da Conta Causos tem um pouco sobre o trabalho de pesquisa também. E é isso. Eu entendo, Manu, principalmente estando numa região em desenvolvimento cultural, né?
o Brasil em si pensando em economia criativa, nós estamos em desenvolvimento, né, e a gente precisa muito das políticas públicas para poder estruturar, se organizar, criar, fazer fluir, fazer chegar, né, circular com os trabalhos. Então a gente segue, acho que o nosso movimento, o nosso fazer, ele também é uma maneira de fazer pressão para que essas coisas, para que essas políticas públicas aconteçam também, né. A gente está em Chapecó aí, essa 2022 sem nenhum recurso, sem nenhum edital, sem nenhum tipo de fomento, sendo lançado no município, e a gente vê o quanto isso impacta, né. A gente segue fazendo, mas a gente entende e sabe que a partir do fomento muitos movimentos outros são criados, né, e são possíveis para muita gente. Eu agradeço muito o teu trabalho também como artista e como produtora cultural, que saiu daqui também e que, estando aqui, nos ensinou muita coisa também. O teu movimento também, né, de tantos outros artistas, né, a própria Maria Tereza e muita gente que saiu daqui, que ensinou muita gente aqui, que foi para outros lugares também, nos ensinou muita coisa, né, porque nós continuamos em rede trabalhando e isso fortaleceu muito também, né. O meu amigo Paulo Freire, né, um grande mestre, fala que a gente precisa se espalhar, e o fato da gente estar espalhado não quer dizer que a gente não está conectado, né? Então a gente aprende muito o tempo todo, com essa rede toda, e eu acho que é fundamental também que quem está perto de regiões onde a coisa está melhor estruturada, que olhe para os lugares onde ainda não tem, não como uma coisa assim: "Ah, olha lá", né. Porque quem é agente cultural precisa fazer com que a coisa aconteça para todo mundo, né. Então é isso, vamos movimentar, né. Eu fico tão feliz quando os trabalhos, de outras regiões do estado entram em contato com a gente pedindo carta de anuência para vir circular aqui, porque isso é rede, né, isso fortalece o nosso espaço, fortalece o trabalho de quem circula, mas também é para a população toda que está nessa região que tem muita coisa, mas que está em desenvolvimento também, né. Eu agradeço muito o convite, a lembrança do nosso trabalho também para contribuir com o projeto, né, as cenas criativas, e a gente fica à disposição para conversar, para trocar, para receber vocês e receber, quem estiver nos assistindo também, para que venha conhecer o espaço, para que venha somar, para que venham trazer os trabalhos para apresentar também. Convido quem está nos assistindo a acompanhar os outros episódios também, com as outras entrevistas, com a Fabiola Giroto, do MST Santa Catarina, da Heloíse Livramento, professora da UFSC, da Administração do Observatório de Realidade Organizacional, que vem acompanhando aí há 18 anos a cultura em Santa Catarina, e também o William Silvert, de Rio do Sul, falando um pouco do Teatro Embaixo da Ponte, da Trip Teatro, né, também. Estão todos convidados. Esse projeto é realizado graças ao Prêmio Elizabeth Andre de Estímulo à Cultura, da edição 2020, uma política pública super importante aqui do Estado, que é executada pela Fundação Catarinense de Cultura, uma importante fundação e ação para o nosso Estado de Santa Catarina, e com recursos do Estado de Santa Catarina. Então, muito obrigada, acompanhem outras notícias que vão ser publicadas aqui na revista Gulliver. Esse material todo foi criado pelo Cena Criativa e vai ser publicado pela revista Gulliver, da Carol Malacário, e espero que potencialize e inspire outras ideias e movimentações aí pelo Estado. Yeah.